Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso café teológico de hoje e é muito bom estarmos juntos e estamos aqui nessa caminhada gostosa desse café teológico e você é nosso convidado para... Hoje à tarde recebemos uma pessoa muito especial, o Jonas Madureira vai estar conosco, então vai ser um café gostoso, com muita teologia, muita filosofia. É uma conversa entre amigos, um tempo para a gente pensar esse momento que nós estamos passando à luz daquilo que a palavra de Deus tem para a gente, na experiência do pastor Jonas Madureira, na nossa experiência aqui, ele lá em São Paulo, nós aqui no Rio de Janeiro, ele na casa dele, eu aqui na minha casa, e é um tempo muito gostoso de dois amigos que se encontram para tomar um café e bater um papo. Essa é a nossa intenção aqui no nosso café teológico, tá bom? E obviamente que durante o nosso bate-papo vão surgindo aí as perguntas, a nossa interação, e eu queria agradecer desde já você que está entrando aqui nesse Instagram para a gente interagir, conversar, falar um pouco dessas coisas boas que Deus tem para nós em tempos, até em tempos difíceis como esse que nós estamos passando, né? Então daqui a pouquinho, daqui um minuto mais ou menos, o Jonas vai estar entrando aqui com a gente e eu quero convidar você a continuar às sextas-feiras conosco aqui no nosso Café Teológico, tá bom? É um tempo muito bom, é um tempo maravilhoso de descontração e, ao mesmo tempo, reflexão. Então, você é o nosso convidado para esse momento. Daqui a pouquinho o Jonas Madureira vai entrar e a gente vai ter início aqui ao nosso bate-papo, tá? Se você tiver alguma pergunta, pode colocar sua pergunta aí, né? Eu sempre entro um pouquinho mais cedo para dar essa oportunidade para você e dependendo da sua pergunta, do nosso caminhada aqui, do nosso bate-papo, eu posso ter o privilégio aí de ter a sua pergunta conosco e podemos conversar com o nosso convidado. Na semana passada, nós tivemos a alegria de ter o Dr. Augusto Nicodemos aqui conosco no nosso Café Teológico, foi um tempo muito bom. Esses cafés teológicos nós vamos postar no YouTube depois para você poder relembrar o nosso bate-papo. E é sempre muito bom caminhar com gente que tem conteúdo, né? Gente que tem algo para nos oferecer, porque é muito bom aprendermos uns com os outros. E os nossos convidados são convidados muito especiais. Então, vamos receber daqui a pouquinho o nosso convidado. Já estou falando com ele aqui, que já estamos prontos para recebê-lo, né? É um tempo muito bom. No próximo Café Teológico nosso, nós vamos ter Franklin Ferreira conosco. Nós já tivemos a semana passada o Dr. Augusto Nicodemos, hoje Jonas Madureira, e no próximo, semana que vem, nós teremos Franklin Ferreira conosco, tá bom? É um grupo de amigos que gosta de bater um bom papo, de tomar um bom café e de pensarmos teologicamente. E você está convidado agora, entrando aqui na nossa intimidade, no nosso dia a dia, para saber como é que essa coisa funciona, né? Eu quero dar uma boa tarde para todo mundo, Nelma, Sandro, Sofia, né? Tá todo mundo entrando aqui. Boa tarde para vocês, boa tarde para Leila, boa tarde para Júnia. Oi, Júnia, tudo bem? Saudade de vocês aí, para Nirvana. Um abraço para o Marcos. Deus abençoe vocês. É muito bom estarmos aqui. Vamos lá, caminhando juntos aqui. Vamos ver quem mais está entrando aqui. O Jackson, bem-vindo. Estamos juntos aqui esperando o nosso convidado. Daqui a pouquinho ele entra. Na nossa expectativa de que a conexão sempre funcione, né? Às vezes a nossa conexão aqui tá boa e lá em São Paulo não tá tão boa. Às vezes lá em São Paulo é muito boa, no Rio não tá. Mas mesmo assim a ideia é termos esse tempo aqui descontraído para batermos um bom papo e mantermos a nossa comunhão. E como eu disse antes no começo, né, bem no comecinho, se você tem alguma pergunta pode colocar aí e quem sabe
Evangélica Brasileira. Se você ainda não leu, é um daqueles livros que você tem que ler, tá bom? Então, Inteligência Humilhada, livro do pastor Jonas Madureira, tá? Então, se você ainda não leu, entra, compra, né? Hoje é tudo online, participe e tem aí o privilégio de ter uma maravilhosa literatura para você aprofundar essa discussão tão saudável que o Jonas faz. Daqui a pouco ele vai falar conosco um pouco mais sobre isso, entre a teologia e a filosofia. Um livro recentemente lançado, deixa eu ver se... Não sei se é o Jonas que está entrando aqui, deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Deixa eu perguntar para ele aqui. Ó, estamos falando com ele aqui. Vamos ver se dá tudo certo na nossa conexão aqui. Ok. Um livro recém-lançado do Jonas sobre discipulado, que nós vamos tratar dele aqui daqui a pouco, é um livro muito bom e eu gostaria de incentivar você também a ler esse livro, tá? Tô aqui mandando um ok aqui para ele, tá? Então daqui a pouquinho o Jonas Madureira, ele já acabou de entrar aqui, estará conosco. Olha aí, já deu um joinha para você que está aqui esperando essa conexão para o nosso café teológico. Daqui a pouquinho ele nos chama aqui para participar conosco desse tempo, com o vídeo dele, e vai ser muito gostoso. Então, recomendando novamente os livros do pastor Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Se você ainda não leu, leia. É um clássico, uma obra imperdível, uma obra, eu diria que única aqui na nossa literatura em português, tá? Então, quando você pensa numa literatura em português mais profunda, o livro do Jonas, Inteligência Humilhada, é espetacular. E o que ele recentemente lançou sobre discipulado. Nós vamos falar com ele aqui sobre a importância dessa relação do discipulado de Jesus Cristo conosco e do convite que Cristo faz para nós, né? Para essa caminhada de sermos discipuladores na vida de outras pessoas, tá bom? Estou esperando o Jonas dar o ok dele aqui. Daqui a pouco ele vai entrar. Ó. Vamos para o nosso café teológico, que já vai começar com o Jonas Madureira. E aí, meu caro? Ó aqui para você, ó. Que camisa Boa tarde! Rapaz, que camisa linda essa aí. Tenho duas dessa aqui em casa. Se você disser que você usa para limpar... É claro. Vou lá na porta. Porque eu faço o mesmo com uma rubro-negra que tem aqui. A gente tem aqui, para dar continuidade à grama, nós mantemos essa camiseta verde aí. Eu sabia que você ia aprontar uma. Ainda joga álcool por cima. Olha, Jonas, bem-vindo, meu querido. Muito bom, é um prazer enorme estar aqui no seu canal. Saudade de você, rapaz. Como é que tá, rapaz, nem me fale, tudo ótimo por aqui. Sentindo falta de você, aqui é o nosso cafezinho aqui, ó. Olha aqui, ó, o meu tá aqui, ó, quentinho, quentinho. Oh, coisa boa, rapaz. Como é que estão as coisas aí em São Paulo? Rapaz, a gente está em quarentena, né? Então a quarentena aqui tá bem rigorosa, né? Mas a gente está aqui com a família, né? O trabalho parece que ficou mais intenso agora do que antes, né? Nas redes, né? A gente acaba encurtando mais a distância, e acaba tendo mais trabalho aí, né? Então, rapaz, o negócio aqui tá pegando fogo. Mas eu não tô reclamando não, viu? Eu não tô reclamando não, porque eu acho que ficar nessa quarentena sem ter alguma coisa para se ocupar é muito complicado, né? Muito complicado. Sem dúvida. Agora, é um momento totalmente diferente, né, Jonas? A gente não esperava que essa
a revolução acontecesse na vida da igreja, na nossa vida individual e também institucional com essa pandemia. Né? Fomos pegos todos de surpresa. Não Sim, tinha sem sombra de estratégia, planejamento nenhum. Né? nada disso, nada disso. É nessa hora que a gente aprende aquela ideia, né, dos antigos, né, de fazer do limão uma limonada, né? Então agora a gente está tendo que aprender a fazer desse limão todo que a gente está aí, né, uma limonada e poder, dessa experiência toda, saber o óbvio ululante para todos nós, né, cristãos, né, que Deus ele está no controle de tudo, nada do que está acontecendo é por força humana, não é? A situação toda está debaixo da soberania dele, e isso é que traz confiança, né? Porque se não tivesse na mão dele... Você estava perdido. É isso aí. Gente, olha, quero agradecer cada um que está entrando aí agora, né? Sejam bem-vindos. Quero agradecer muito ao Jonas Madureira, está conosco aqui, nosso querido amigo. E só para dar início aqui ao nosso café, Jonas, como eu estava falando antes e falei semana passada, quando o Augusto Nicodemos esteve aqui conosco, a ideia de criar esse café teológico aqui, nós estamos num momento em que isso é possível, né? Nas nossas agendas, já que pararam as viagens. Então, nós estamos aqui mais presos em casa e não perdemos mais tanto tempo no trânsito dentro da nossa própria cidade e tal. Isso. Então, temos a oportunidade de abrir aqui o nosso espaço e convidar amigos. O Café Teológico é uma ideia de chamar amigos. Não vou chamar ninguém desconhecido aqui, não. Aqui são os nossos amigos para um bate-papo descontraído, um fim de tarde, um cafezinho. Muito bom. Né? E eu quero começar aqui, para você que está interagindo conosco, dizendo que o pastor Jonas Madureira é bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é bacharel e mestre em filosofia pela PUC de São Paulo e doutor em filosofia com PhD pela USP de São Paulo, num doutorado sanduíche também na Alemanha. Autor de vários livros magníficos. E o mais importante, é meu amigo. É isso mesmo, isso é o que importa. Ele põe lá no currículo dele. Muito bom. Jonas, a primeira coisa que eu queria bater papo aqui contigo é sobre a sua própria caminhada cristã, a sua formação teológica, filosófica. Quais foram assim os seus descobrimentos, né, acerca de Deus nessa sua caminhada de estudo da palavra, da filosofia, nessa soma? Eu vou dizer uma coisa para você, Jonas, que eu nunca disse, vou dizer agora publicamente. Para mim, o seu livro, Inteligência Humilhada, ele é um assunto que se destaca dos outros livros seus, que você já escreveu, a não ser aquele primeiro de filosofia, né, que era um curso, né, de filosofia. Mas esse Inteligência Humilhada, para mim, colocou você assim, eu vejo você a partir daquele livro como nosso C.S. Lewis, entendeu? Ô, louco! Não tem nada igual no Brasil, entendeu? Não tem nada igual. Então você está de parabéns. E aí, qual foi assim nessa caminhada de filosofia e teologia, esses descobrimentos do ser de Deus? Pô, que coisa fantástica é isso. Que a gente tem esses insights pessoais. Né? Como é que foi e quais foram, né, esses descobrimentos? Eu diria, Léo, assim, que essa descoberta ainda acho que ela está acontecendo e vai acontecer acho que até o final da nossa vida, né? Eu me lembro que eu me assombrei quando, uns 2 meses antes do falecimento do Dr. Shed, a gente visitou ele lá na casa dele, e aí a gente estava na varandinha ali, tomando café, de repente ele levantou, aí foi acho que no escritório dele, voltou com um livro do Gerald Bray desse tamanho. Cara, já tinha quase terminado o livro. Ele estava dizendo, olha que livro maravilhoso, a gente tem que publicar isso aqui. Aquilo para mim foi de um impacto, porque ele sabia de toda a situação, ele não era ingênuo com relação a tudo que estava acontecendo. Mas eu fiquei me perguntando o que faz uma pessoa até o último momento da vida dela ler livros. Não é? Eu acho que faz parte esse movimento aí da descoberta, de descobrir o tempo todo, né? Eu diria para você que a descoberta que está presente de alguma forma ali no Inteligência Humilhada, ela começou, propriamente dita, em 96, quando eu entrei no seminário.
E aí eu comecei a estudar teologia. E foi uma coisa muito bacana. Eu estudava na escola bíblica dominical da igreja. E um casal, não é, que dava aula na escola bíblica, não é, que eram diáconos, inclusive, na igreja, e serviam na nossa igreja, né? E Sônia era a professora que dava aula na escola bíblica pra gente, né? E eu lembro que ela dava aulas maravilhosas, e ela estava fazendo seminário na época, e as aulas dela eram aulas muito bem preparadas, muito bem feitas. Eu fiquei encantado com aquilo. E aí o que ela fez? Ela viu meu interesse, e aí ela perguntou se eu não queria fazer o seminário junto com o esposo dela. Eu disse que, olha, eu topo. Aí eu falei assim, eu só não sei como é que eu vou fazer, né? Molecão, né, cara? 17 anos. Latino-americano, com pouco dinheiro no bolso. Rapaz, ela já veio dizendo assim, olha, tá, eu vou pagar para você os 4 anos do seminário. E aí foi isso que aconteceu. 4 anos eu estudei no seminário. E dali eu comecei a aprender bastante, né, a teologia, me envolvi com a questão da teologia. Só que ao mesmo tempo que eu estudava a teologia, me interessava por teologia, e me interessava pela ciência, pelo saber, por conhecer mais, como filho de pastor, né, envolvido na igreja, tocava no ministério de música da igreja, ajudava ali na igreja, você fica ali mimetizando o pai, né? De alguma forma, você também olha e fala assim, eu acho que eu quero ser pastor também. E você vendo o pastor em ação, aquilo ali é apaixonante quando você vai para os bastidores. Eu acho que as pessoas só têm dimensão de como é apaixonante o ministério pastoral. Ele é cheio de desafios, não tenho dúvida disso. Ele é muito pesado, mas ele também é muito lindo, ele é maravilhoso, e a gente só consegue ver essa beleza. E por que tanta gente louca assim pura nesse negócio? Porque nos bastidores a gente vê as grandes recompensas desse trabalho ministerial, quando você vê pessoas conseguindo recomeçar a vida, pessoas tendo esperança onde não tinha mais. Então eu fui vendo aquilo tudo, e aí construiu dentro do meu coração um desejo de ser pastor, ao mesmo tempo que essa parte acadêmica florava e me puxava, e eu gostava de ler filosofia, gostava de estudar essas coisas assim, sabe? O pessoal às vezes não quer estudar porque acha meio esquisito. Mas sei lá, aquilo me fisgou de um jeito. E eu comecei a estudar as duas coisas, e eu me lembro que quando eu saí do seminário, eu tive 2 crises. A primeira crise, que é, e agora? O que eu vou fazer, né? A sensação de que eu fiz o seminário e não sei ainda nada é muito grande. Não é? Você vê o ministério, vê tanta coisa pela frente. Eu fui ordenado 2 anos depois do seminário, né? Então você fica meio sem saber ali muita coisa. Mas ao mesmo tempo, eu vivi a partir dali essa crise de, eu não sei nada e saí do seminário. E agora? Eu precisava ler mais, eu precisava conhecer mais. Eu não sei as coisas ainda. Por outro lado, a tensão de, puxa, eu quero ser pastor, mas eu também quero estudar. Como é que eu faço com isso? E aí fui levando, fui estudando e me envolvendo com a igreja, estudando e me envolvendo com a igreja. E sempre me perguntando, e agora, você vai até quando com isso? Você precisa tomar uma decisão. Você precisa escolher entre ser professor de um seminário ou ser pastor de uma igreja. Você não vai conseguir. E eu me lembro que quando principalmente quando a gente sai do seminário, a gente sai com aquela linguagem empolada, né? Quer falar difícil na igreja, quer mostrar que domina. Os irmãos da igreja não entendiam nada do que eu falava. Às vezes eu pregava, Léo, eu no meio da pregação eu falava assim, Senhor, me salva desse sermão, porque nem eu tô entendendo. Como é que eu termino esse negócio aqui? Eu não sei como terminar isso aqui, Senhor, me ajuda. E aí tem hora que dá vontade de sair do púlpito e ir embora. Deu, pessoal. Aquele sermão parecia uma fuga, sabe? Desesperador, eu preciso encontrar. O começo é terrível, o pessoal não tem ideia. Não tem ideia, é um negócio muito doido. E aí acabava reforçando, acho que o seu negócio não é ser pastor, não. O seu negócio é ser pastor, é professor de seminário, se envolva com isso. E acabei me envolvendo um pouquinho mais num período da minha vida, no mestrado, principalmente, né? E na graduação em filosofia, que foi esse momento aí, entre 2000 e 2008, esses 8 anos aí,
de graduação e mestrado em filosofia ali na PUC, que eu acabei me envolvendo um pouquinho mais com o universo acadêmico, produzindo na universidade, me envolvendo em grupo de pesquisa, sempre na igreja, sempre servindo na igreja, mas achando que eu acho que meu negócio não é ser pastor, não. Eu acho que eu não consigo falar. As pessoas não eu não estou conseguindo entender meu sermão. Nem eu me entendo. Eu não me entendo. Aí eu lembro que isso foi amadurecendo. A gente vai amadurecendo, vai descobrindo que aquilo que a gente diz na igreja não pode ser fruto de um mero discurso, tem que ser vivência, tem que ter vida, tem que ter experiência, tem que amadurecer. Isso. É a hora que o jovem tem que entender que ele não vai pregar o sermão de um pastor de 40, 50 anos de idade enquanto ele tiver 20, 25 anos de idade. Ele não vai pregar daquele jeito, porque ele só prega, esses pastores só pregam desse jeito, porque eles vivenciaram, eles experimentaram. Tem que amadurecer. O amadurecimento leva tempo. Então, eu acho que a universidade me ajudou a amadurecer naquilo que eu chamo de anonimato, que é uma coisa que eu sinto muita falta hoje em jovens, por conta da evidência da internet, essa coisa toda do webcrente, etc. Eu sei que tem o seu valor, eu sei que tem a sua importância, mas a linha que separa a importância do trabalho de um webcrente para divulgar o evangelho, por exemplo, nas redes sociais, etc., e o seu preparo no anonimato é muito tênue. E esse anonimato, ele é aquele fundamento que ninguém vê. É aquilo que mostra que a casa está em pé, mas você não tem como saber se tem fundamento ou não. E só vai saber se tem fundamento ou não quando vier a primeira tempestade. E quando vem a tempestade, se aquele anonimato foi deixado de lado, foi preterido, a casa vai cair. Então, graças a Deus, eu contei com muita gente boa que me deu puxões de orelha o tempo todo. Eu apanhei de todos os lados. De tudo quanto é gente. Desde a senhorinha da oração lá da igreja, ao professor de seminário, ao diretor de seminário. A gente apanha demais. De tudo quanto é gente. E eu agradeço a Deus por isso, porque isso humilha o suficiente para a gente saber onde a gente tem que ficar, o lugar onde a gente tem que ficar. Mas essa tensão, Léo, ficou. Pastor ou teólogo, pastor ou filósofo, pastor ou acadêmico. E foi em 2010, quando eu estava fazendo ainda o doutorado, que eu falei, agora eu preciso tomar a grande decisão da minha vida, eu preciso escolher entre uma coisa e outra. Agora não dá mais. Aí eu vi que eu estava fazendo a maior besteira da minha vida. Eu estava tentando separar duas coisas que não precisavam ser separadas. Isso. De que Deus não estava exigindo para mim, me colocando um dilema. Olha, escolha ser pastor, ou escolha ser um professor de seminário. Ele deu um dom, agora use esse dom. Use para a glória de Deus, use para o crescimento da igreja, use para você crescer, faça isso para a glória de Deus. E não se preocupe mais com o seu jeito de falar, com a sua maneira de falar. Você vai pregar, às vezes parecendo um filósofo, você vai às vezes dar aula de filosofia parecendo um pastor. Faça isso, seja assim. E aí saiu Inteligência Humilhada. Inteligência Humilhada digamos assim, essa primeira descoberta. Não separe, Jonas, o que Deus uniu. Filosofia e teologia. Não separe o Jonas do Madureira. Não separe. Ô, Jonas, você e eu temos uma experiência maravilhosa no nosso café aqui. Eu queria que o pessoal tivesse acesso a essa nossa experiência aqui, que foi o nosso curso lá em Washington. Eu já tô rindo, Léo, eu já tô rindo. O curso, um tempo maravilhoso nosso, ali de comunhão, de aprendizado, né? Junto com os colegas maravilhosos, né? Não dá para esquecer aquela turma, não dá. De jeito nenhum. Ali, quando eu olhei o seu livro sobre discipulado, o último livro seu, eu identifiquei muito ali daquela pegada do Mark Dever, né? E da igreja lá em Washington. Né? Estou correto nessa minha linha de raciocínio aí, da importância do discipulado ali? Já que você
você não bastasse você ter feito o curso que nós fizemos lá naquele tempo em Washington, mas depois você volta para ficar meses e meses ali. Pois é, mas... Debaixo daquela foi. carga de estudo tremenda. Foi. Então, o livro está conectado com aquela experiência ali? Tá, e me faz lembrar uma conversa que eu não sei se você vai lembrar que a gente teve lá, mas a gente deu muita risada por várias coisas que aconteceram, obviamente. Mas eu me lembro de uma que a gente lá, né, principalmente os batistões, né, todo mundo assim, né, nossa, que legal, presbíteros. Aí você fala assim, pô, eu tô no ministério há 20 anos com isso tudo, presbíteros não faltam na minha igreja. E a gente conversando... Eu era o único presbiteriano lá. Era o único presbiteriano. Você que está nos acompanhando aqui nesse Instagram, deixa eu só te posicionar. Eu era o único presbiteriano no meio de centenas de batistas e eles discutindo os princípios bíblicos para o presbiterato e como é importante ter os presbíteros na igreja. Aí eu sentado ali, falei pro Jonas, eu estou fazendo o quê? Mas foi muito... Aprendi, obviamente, a gente está sempre aprendendo, né? Mas foi muito divertido ali. E eu me lembro que numa conversa que a gente teve sobre um balanço, mais pro finalzinho, né, de tudo que a gente tinha visto ali, eu me lembro que uma coisa que você falou numa conversa que a gente teve que era impressionante, e eu concordo com você, e que era o que me cativou nessa experiência toda com 9 marcas e com o próprio Mark Dever, né? Óbvio, a gente nunca vai para nenhuma experiência como essa de forma acrítica, porque toda forma acrítica ela é ruim, ela não é boa. A gente vai para ver, tem pontos positivos, tem pontos aplicáveis, tem pontos não aplicáveis. Você está numa cultura diferente, um país diferente, um contexto diferente. Então a gente, como a gente já tem um pouquinho mais de experiência, a gente já sabe que numa situação como essa você vai fazendo ajustes. Mas eu lembro que, pressupondo todas essas coisas, você fez um balanço que me parece muito justo e eu entendo e concordo com ele quando você comentou acerca como é impressionante a liderança do Mark Dever na igreja como um todo, com os presbíteros, com a formação de presbíteros. Aquilo tudo me encantou demais. Me encantou não tanto os elementos, né, que são incríveis, obviamente, né, mas que como você uma vez disse, é chover no molhado, aquilo que sempre teve, sempre foi assim. Né? Que a gente perdeu um pouco a linha histórica aí, essa história toda, e algumas coisas se perderam e a gente acha que é novidade, uma coisa que já não é tão nova assim como a gente acha que é. Mas é interessante a presença do líder na sua capacidade de influenciar, de exigir feedback, de dar feedback, de ser capaz de encorajar, de mobilizar uma igreja, de ser um maestro ali. Então aquilo para mim foi uma coisa que me captou muito e que eu acho que transparece um pouco nesse livro. Eu acho que o grande tema do Dever é o tema do discipulado. Como a gente vê ele discipulando ali, é uma coisa impressionante. Em todos os momentos ele está discipulando, em qualquer questão, aquelas histórias que ele conta, né, de que ele pega às vezes alguma pessoa para dar 2, 3 voltas lá em torno da igreja, ele faz isso constantemente. A gente viu lá, quando a gente ficou lá, faz isso constantemente com membros, com pessoas do próprio ministério que estão ali com ele, com a esposa, tá ali, ele vive essa experiência de discipulado e ele consegue fazer com que isso seja um modelo para os demais, e os outros fazem, não porque meramente aquilo que ele está fazendo digamos assim, é algo a ser imitado porque dá certo, como se fosse um método, mas porque você é envolvido por aquilo que o envolveu, que é o Evangelho, Exato. Que é Cristo, que é a igreja, o amor pela membresia. Você não acha, Jonas, assim, que de uma maneira, eu percebo assim hoje no Brasil, né, no nosso contexto brasileiro, entre pastores sérios, né? Não vou nem falar do outro lado, não, mas aqui, né, entre pastores sérios e tal. Você não acha que está faltando assim essa exposição de envolvimento? Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque às vezes ela é mal compreendida, mas vou usar agora, o pessoal vai entender. De um envolvimento apaixonado, das pessoas olharem para um pastor e falar assim, esse cara é apaixonado pelo evangelho, pelo ministério, ele gosta do que faz, ele
ele se sente bem, ele não é aquela pessoa estressada, aquela pessoa que sofre para trabalhar, que sofre para ser pastor, porque eu acho que existem aí extremos, hoje, né, que polarizam muito a discussão, que é, por um lado, o sujeito que não se envolve, que o pastorado é um bico na vida dele, né? E o outro que faz do pastorado apenas uma ferramenta para satisfazer algumas enfermidades de alma que ele tem. Quer dizer, nós não estamos falando desses extremos. Você não acha que está... Porque para mim impactou mesmo ali, aquele exemplo do Dever. Me impactou mesmo. Nós conversamos sobre isso lá, né? E outros colegas estavam lá. Como ele ama aquilo que ele faz, como a gente aqui também. É bom a gente andar com gente como a gente, né? Claro, que gosta claro. do que faz. Mas você não acha que no Brasil está faltando essa liderança equilibrada, gostosa, prazerosa? Eu gosto dessa palavra que você falou, apaixonada. Não é? Porque a palavra apaixonada vem do patos, né? O afetado, né? Não é você que fez. Me lembra muito o Jonathan Edwards, né? Quando o Jonathan Edwards trabalha as afeições religiosas, as afeições para ele é uma afecção, é um patos, é uma paixão. Pressupõe que alguém atinja você. E eu acho que a gente precisa de pastores que sejam feridos pela palavra, que sejam impactados por Deus, que sejam impactados por algo. E eu acho que às vezes, hoje, principalmente hoje, eu vejo que há muita tentação de você fazer da igreja uma espécie hoje de movimentos aí, de interesses mais pessoais do que algo que seja maior do que pessoal. Eu acho que para plantar uma igreja, para se envolver com uma igreja, você já precisa ter algo maior do que o seu próprio ego. A igreja já tem que ser maior do que ele. Quem dirá Cristo? Então, quem não é capaz de encontrar algo maior do que o seu próprio ego, dificilmente vai conseguir pastorear uma igreja com paixão. Porque a paixão toda dele não vai estar nem na igreja, nem em Cristo. Mas vai estar no aplauso, vai estar nessas enfermidades da alma, como você bem colocou. Eu penso assim, eu acho que aí é o nosso cuidado particular, pessoal. Daí eu acho que a ideia de andar sempre junto com outros pastores, de você ter gente mais velha, gente mais nova, mas gente séria, como você colocou, perto, que sejam capazes de sinalizar para você situações em que você está fora do prumo, ou que você está precisando rever uma coisa ou outra. E se a gente não tiver esse movimento de entrega, isso exige que a gente se apaixone por algo que seja maior do que nós. E aí é que eu acho que, às vezes, me parece que a igreja se torna apenas um meio pelo qual algumas pessoas podem, no curso da sua vida, tentar satisfazer o problema do sentido da vida. Então, o sentido da vida não se encontra na plantação de uma igreja, se encontra lá no pé da cruz. É ali que a gente encontra o sentido da vida. E se aquilo ali não for maior do que a igreja, não for maior do que as suas ambições, você não vai conseguir se apaixonar pela única coisa que vai fazer as pessoas admirarem você, que não é a sua admiração própria e pessoal de si mesmo, mas a sua admiração por Cristo. E eu acho que quando pessoas são capazes de admirar outras pessoas pela sua paixão e amor pela obra, por Cristo, a gente está seguindo o exemplo de Paulo quando diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não está dizendo sejam meus imitadores. Assim, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo, porque eu encontrei algo muito maior do que eu. Paulo não está dizendo, vejam as minhas idiosincrasias e sejam como eu sou idiosincrático. Não, ele está dizendo, eu amo tanto a Jesus que eu estou imitando ele. Me imitem, que vocês estarão imitando ele. Eu acho que essa ideia de que a gente é uma reverberação de Cristo e não Cristo, e de que a gente está ligado a ele como a fonte de tudo aquilo que alimenta o nosso ministério, isso é apaixonante. Eu acho que falta essa paixão geralmente em pastores não convertidos. E eu acho que isso é possível. Você me lembrou do Dr. Shed de novo. Essa é verdade, verdade. Eu acho que isso tem, e ele conta a experiência, né? Eu acho que tem essa experiência de... Tem gente que vai se converter no meio do ministério, que vai descobrir realmente o que é a graça, o que é o evangelho, já está pastoreando.
É incrível como essas coisas podem acontecer e como a gente tem que estar atento, não é, a elas e cuidar, não é? Porque mesmo que a gente seja convertido, também nada impede que a gente não prove daquela frieza espiritual, que não é outra coisa senão perder o foco em Cristo e colocar o foco em nós mesmos, né? É isso mesmo. Eu me lembrei do Dr. Shed, porque eu me lembro que uma vez ele estava dando aula, né, pra gente, no doutorado, e ele disse assim, eu tive esse privilégio, né, de ser aluno do Dr. Shed no doutorado, e o Dr. Shed disse assim, eu vi aqui, ele levou pra gente um pedido de uma revista na Europa que busca pastores para as igrejas, e olha, o primeiro pré-requisito era que ele seja crente. Queremos um pastor para a nossa igreja e que ele seja crente. E ele disse, isso vai aumentar. Né? Ele disse, meu irmão, isso vai aumentar. Né? Meu irmão! Meu irmão. E eu falava, meu Deus. E olha, né, hoje vemos isso claramente. Vemos isso claramente. Agora, uma outra pergunta, Jonas, aí no seu métier, né? Nós temos filhos que estão na faculdade, nós temos membros da igreja que estão na faculdade, nós temos irmãos da igreja que estão na faculdade, temos familiares que vão para a faculdade. Como a faculdade, né, de maneira geral, independente da faculdade, como um curso superior afeta a relação espiritual, né, daqueles que entram nesse ambiente para começar a estudar. São muitas flechas, nós sabemos, né, muitos inimigos, né? Mas aí a pergunta, né, porque eu percebo que você que milita nesse meio, né, acadêmico, né, nas universidades e que tem seguidores, pessoas que encontram a Cristo Jesus a partir do seu exemplo professor, pastor, pastor, professor ali na caminhada, né? Então, qual seria aí o conselho que você daria, né, para pais, amigos de pessoas que estão entrando em universidade, até mesmo para o universitário que está nos ouvindo aí, para que ele não esmoreça na sua caminhada de fé e, junto com isso, já uma segunda pergunta anexa a essa, que seria, qual seria a melhor maneira para alcançar o coração do universitário ainda não cristão, né? Para levar o evangelho para ele assim. Eu sei que são perguntas complexas, sim, mas é para isso que eu te convidei mesmo, porque aí enquanto você fala eu tomo café. Tá bom. Eu entendo, Léo, que boa parte da nossa tarefa com filhos, irmãos da igreja que entraram na universidade, deve ser a tarefa de acompanhá-los, de suprir com o evangelho. Eu acho que fugir das questões que eles levantam não é uma boa. Eu acho que elas têm que ser enfrentadas, eu acho que a gente tem que ser capaz de conversar com os membros jovens da igreja, como os nossos filhos que estão na universidade, etc., com a maturidade suficiente para lidar com essas questões. Eu gosto muito daquele livro O Pastor como Teólogo Público, que o Van Hooser, acho que ele organizou junto com, não me lembro agora o nome do outro teólogo, mas é um livro bem interessante, e o Van Hooser tem um capítulo nesse livro que ele fala do pastor generalista. Eu gosto muito dessa expressão, porque a ideia de que um pastor ele não vai ser especialista em todos os assuntos, mas ele vai ter aquela curiosidade de saber sobre todas as coisas, aquelas que estiverem à mão dele, para que ele possa suprir as necessidades dos membros da igreja de uma maneira mais sensível, entendendo o drama dessas pessoas no contexto que elas estão vivendo. Então não adianta nada a gente tá lá um universitário enfrentando dificuldades com relação à aplicabilidade da fé cristã diante de inúmeras teorias na biologia, por exemplo, e ele sem saber como equacionar, porque a conta não fecha para ele, não fecha, e não vai fechar, e aí ele fica desesperado, será que eu tenho que sacrificar a minha razão para servir a igreja, para continuar fiel à igreja? Como eu lido com essas questões todas? Não adianta de chegar para o jovenzinho que chega desesperado com essa tensão e dizer assim, meu filho, acho que o seu problema é oração. Ora porque você é um demônio, é um encosto. Não. Essa hora é a hora da gente sentar e conversar e tentar suprir essas necessidades. E aí eu acho que um pastor, ele de qualquer forma, ele vai ser um apologeta. E a gente tem que aprender que existem dois tipos de apologética. Eu acho que existe a apologética
que é daqueles especialistas que vão para o front na universidade, William Lane Craig, essa turma toda aí, certo? Ravi Zacharias, essa turma aí, que vai lá para frente mesmo. E tem os pastores que vão lidar com a apologética intramuros, a apologética dentro da igreja, a apologética de 2 Timóteo, por exemplo, a apologética do pastor que vai cuidar e suprir a razão, né, da esperança das pessoas dentro do universo da igreja. E aí eu acho que o pastor que acaba se envolvendo e conhecendo e tentando, ele não precisa se aprofundar em tudo, mas ele tentando saber o que está acontecendo no mundo, com certeza ele vai ser sensível aos jovens, aos universitários e vai conseguir alcançá-los nessa caminhada que eles precisam enfrentar. Não tem jeito, não tem como não enfrentar. E por outro lado, eu acho que o jovem, por sua vez, quando ele entra na universidade, ele não pode entrar numa universidade ingenuamente, achando que todo mundo ali é bonzinho e que todo mundo ali quer salvar o planeta. Porque ele vai descobrir, quando ele for, principalmente para o mestrado, para o doutorado, que todo mundo ali quer exatamente aquele pedacinho da terra onde o sol brilha e você tem rede, água de coco, não é? Ouvindo Tom Jobim com Vinícius de Moraes cantando. No fundo, todo mundo quer a mesma coisa. Exato. Então, eu acho que a primeira coisa é saber que ele vai entrar num fronte secular, onde ele vai ser questionado, sim, mas ele também tem que questionar. E aí que eu acho que os nossos jovens não foram preparados para questionar, eles foram preparados para responder. Eu falo para o jovem, mas por que você está só querendo responder? Você parece que entrou num tribunal. Quem que te colocou nesse tribunal? Se liga, rapaz, você não está no tribunal. Quem é o juiz que está te julgando? Faça outro papel, seja você agora o perturbador da universidade. Perturba o seu professor. Faça perguntas inteligentes, não faça pergunta tosca também. Só que para fazer uma pergunta inteligente, você tem que primeiro estudar. Estuda. E aí vai levantar problemas, vai apresentar problemas do lado de lá. Vai ouvir o discurso de lá e dizer assim, olha, mas isso que o senhor disse, se o senhor levar até as últimas consequências, vai dar nisso. Você não precisa defender a sua fé, você precisa, em primeiro lugar, mostrar incoerência daqueles que têm uma visão de mundo que não é cristão. Então eu acho que às vezes o jovem precisa ser treinado a pensar. Não é a fugir do pensamento, é treinado a pensar, a mostrar a inconsistência das outras visões de mundo. Mas sobretudo hoje nas universidades, Léo, existe uma preocupação hoje premente com relação à questão do sentido da vida. As pessoas montaram a universidade como uma espécie de máquina em que você enfia o aluno ali e depois de 4 anos ele sai para o mercado de trabalho. Então você não tem mais a formação de um cidadão. Daí as matérias de ética e cidadania serem tão importantes, para tentar, de alguma forma, resgatar a universidade, o papel da universidade como uma formação cultural, a formação de uma mente crítica, e não meramente alguém que vai operar no mercado de trabalho. E aí que a gente vê muitos jovens na universidade, é incrível isso, Léo, isso é a coisa mais incrível. Eu fico, às vezes eu saio assim, Senhor, como são zumbis, sem sentido nenhum. E aí você começa a falar do sentido da vida, e você usa filósofos, por exemplo, para falar do sentido da vida. O cara tá assim, mole na cadeira, ele até levanta. O que é isso? O que esse cara tá falando? Como isso? Ele tá vendo o que tá acontecendo comigo? E é interessante porque essa busca para o sentido da vida, ela é do ser humano. E a universidade como um todo, não importa aí agora as convicções e visões de mundo, todos estão engajados em como a gente pode fazer com que os alunos se preocupem com algo que seja significativo para a vida, algo que não seja meramente operacional, não é? Mas que tenha a ver com legado, que tenha a ver com significado, que tem a ver um pouco com essa questão da paixão, aquilo que você é capaz de dar à sua própria vida, que você não está... A questão não é você ganhar o dinheiro, ganhar estabilidade e morrer feliz numa ilha paradisíaca. Não, o que você está entregando, qual é o problema que você está resolvendo, qual é a questão que você está, de alguma forma, abrindo. E aí eu acho que os cristãos deveriam aproveitar essa grande oportunidade e mostrar o vigor da visão cristã de mundo na ética,
na psicologia, na filosofia, na biologia, no direito, na economia, nas ciências médicas. Sabe, são tantas áreas do saber, na arquitetura. Léo, na arquitetura, o que os arquitetos estudam das catedrais, isso é herança cristã. Sabe, a gente às vezes deixa escapar pelos dedos uma visão de mundo robusta. E aí eu acho que a gente tem que encorajar os nossos jovens a ir para cima dos estudos, ir para cima da criação, ir para cima da produção de cultura. Cristãos têm que produzir cultura. E a gente tem bons instrumentos para produzir cultura. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não produz isso? Eu acho que porque a gente, de alguma forma, abandonou a universidade com medo dela e diz assim, olha, isso é do demônio, não vou me envolver, mas eu preciso ganhar dinheiro. Então ele entra no mecanismo de vou lá, vou me formar, vou ganhar meu diploma e vou para o mercado de trabalho. Então o evangélico está assim. Os evangélicos que eu vejo na universidade, eles entram para sair de lá para o mercado de trabalho e ganhar estabilidade. A universidade só serve para isso. Exato. Eu tive a alegria, né, de ver meu filho entrando na faculdade e se formando cristão. Entrou crente, se formou, continua crente. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa. Eu me lembro que na formatura dele, quando ele recebeu o diploma dele, no meu coração foi obrigado, Senhor. Meu filho entrou como um cristão e está saindo cristão, deixando um excelente testemunho e nos dando assim aquele santo orgulho, né? Mas tem que ter mesmo, tem que ter mesmo. Ali aquela obra toda de Deus na vida dele e foi muito legal. E agora, a gente aqui em casa, né, tem essa alegria. Você acabou de usar um exemplo aí que eu experimentei também, de passear, né, com a minha filha que faz arquitetura, né? Então, a gente estava lá em Acrópole, na Grécia, em Atenas, e ela do meu lado, e ela dizia, pai, aquilo ali é assim, 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 a história daquela obra ali é assim, assim. Eu falei, rapaz, isso aqui é viagem, entendeu? Isso aqui é guia turístico, né? E ver também a fé, né, dela preservada. Mas aí é o velho, né, ditado na rua, né? Não vale, são filhos de pastor, né? Como se fosse... Mas não é isso, né? Na verdade, é a experiência pessoal deles com Deus, é a caminhada deles. Agora, você deu uma dica aí, Jonas, que eu acho que dá para a gente encerrar o nosso café aqui com essa dica de ouro para todo mundo que está nos acompanhando aqui, que vai ficar. Né? Fazer com que os nossos irmãos que estão estudando se tornem mais questionadores do que apenas aqueles que devem prover respostas às inúmeras questões que, na sua grande maioria, muitas vezes são ridículas. Né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto que você acabou de falar aí, que é revolucionário no preparo para enviar, né, cristãos para a universidade. Porque eu acho que isso é outra coisa que as igrejas devem fazer. Pega a moçada que acabou de passar no vestibular e antes de ir para o primeiro dia de aula, vaciná-los. Né? Dizer para eles, vocês vão encontrar um ambiente assim, 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 né? E chamar os que já passaram por isso, vocês vão encontrar um ambiente assim, 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 e se tornem inquiridores. Né? Usem essa retórica, né? Tão importante. Né? Não, Jonas, cara, obrigado, viu, meu querido amigo. Imagina, Léo, é uma alegria estar aqui com você. Privilégio tomar um café aqui com você. Olha, e para você subir o nível da nossa... Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Nossa live. Cara, Deus te abençoe aí, você, sua família, ministério, tudo. Foi um grande privilégio estar com você e com todo mundo que nos acompanha aqui. Olha, tem um lance aqui, quer ver? Que eu aprendi, que ativar aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui, o comentário, quer ver? Ó, tem um monte de comentário aí. Eu tirei para não ficar no seu rosto os comentários. Claro. Né? E eles vão subindo aí. Né? Então, vocês que nos acompanharam, muito obrigado por esse tempo juntos aqui. Simone, Marcelo, Bianchi, né? O Johnny, todo mundo aí. Muito bom ter vocês aqui conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu tirar o Natanzinho ali entrando. Olha, muito legal. Então, muito bom. Vou desativar aqui para dizer o seguinte.
Sexta-feira que vem, Jonas, quem vai estar com a gente aqui no nosso café é um outro amigo nosso, Franklin Ferreira. Ei, né? Rapaz, vascaíno. Então, novamente colocaremos a camisa aqui. Rapaz, ele vai até baixar a cabeça na hora. Pergunta pra ele como é que tá o Vasco dele. Meu Deus, Vasco. Primeira pergunta, como é que tá o Vasco mesmo? Pois é, essa pergunta, eu vou assistir essa live. Eu vou assistir. Jonas, um abraço bem grande. Obrigado, cara. Valeu, Léo. Um grande abraço para você, para a igreja. Manda um abraço para os irmãos da Gávea, a família inteira aí. Um beijão. Abração, irmão. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Pois é, queridos. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. E sexta-feira que vem será às 18 horas, na próxima sexta-feira. 18 horas com Franklin Ferreira. Tivemos hoje a alegria de ter aqui conosco o Jonas Madureira e vamos continuar tomando o nosso café teológico. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Até mais.